bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Adotar. Queria agradecer a presença de todos, o pessoal que está prestigiando aí nossas páginas, onde está publicando o nosso podcast. E a gente vai falar hoje sobre algumas coisas bem interessantes, algum tema que gera algum receio, gera alguma dúvida, e a gente vai ter um tema bem interessante para a gente falar sobre hoje durante todo esse nosso podcast. E aí, hoje a gente tem gente nova aqui no pedaço, né? Então, eu sou o Gilson, vocês já têm acompanhado aí várias apresentações, mas dessa vez a gente está com o Juan. Então, eu queria que o Juan se apresentasse aí rapidinho, só para a gente entender da onde ele veio, onde ele está e o que trouxe ele até aqui. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juan Oliveira, sou voluntário do Acalanto, que é o grupo de apoio à adoção daqui de Natal. Estou muito feliz pelo convite que a Angad fez, né, de fazer parte desse bate-papo. Como se todo mundo estivesse aqui na sala de casa, né, tomando café. Eu estou muito feliz. Muito obrigado e vamos embora. Boa, é isso aí. Então, o que é o tema de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito atual, que é chamado de adoção com contato. E aí começa aquela dúvida, né? O que é isso, né? Contato com quem? Né? O que bicho que é esse, né? Da onde vem e o que é isso? Então, para explicar e clarear todas essas dúvidas que a gente tem, hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Ingrid Evert Mendes. Ela vai responder tudo isso para a gente, vai tirar toda a nossa dúvida, certo, Ingrid? E aí ela veio diretamente de Curitiba para fazer essas respostas para a gente. Então, ela é graduada em pedagogia, né? Tem especialização em terapia familiar e de casal, na modalidade sistêmica. Ela é cofundadora e presidente do grupo Recede Pais por Adoção. Ela é representante do WWO Brasil, é atual secretária da Angrad. E, por fim, e o mais importante, ela é mãe por via da adoção, né? Só que ela tem uma história bem especial. Então, acho que a gente vai aproveitar e aprender muito com ela. Certo, Ingrid? Bem-vinda. Obrigada. Olá, gente. É mesmo essa sensação, né, Juan, de tomar um cafezinho. Eu não trouxe café, mas trouxe água aqui, ó. Eu que agradeço o convite, né, de vocês. É um tema um pouco polêmico, né? Eu quando penso nesse tema, né, imagino já mães e pais fazendo assim, né, e não quero ouvir, não quero ver. As mãos nos ouvidos e dizendo, não, lá, 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 não é que nem minha netinha faz, porque realmente é um tema que incomoda, mas muito necessário da gente conversar, né? Então, Legal. Eu agradeço a oportunidade. Nós agora, que agradecemos você aceitar. Agora, responder todas as perguntas, eu não sei se vou conseguir, né? Isso é muito... pela bagagem que você tem, eu tenho certeza que sim. Então, vou lá. Vou fazer um contexto até para você, né, se acostumar. Então, assim, né, na sua formação acadêmica, você chegou a se aprofundar nos direitos de criança e adolescente? Essa pergunta é doída. Não. As universidades não entram a fundo nesse tema, né? Lamentavelmente, a gente, infelizmente, é triste, né? Ainda mais na pedagogia, né? Ou seja, a gente vai estar em contato com crianças, mas não é aprofundado esse tema, não. Isso é uma pena, né? E o que te levou, né, a chegar nesse ponto de trabalhar com, se especializar e ter mais assuntos sobre criança e adolescente? Na verdade, a minha orfandade gritou. Eu não conhecia, não sabia, eu não era consciente de que eu era órfã e muito menos de que eu tinha sido adotada pelo meu padrasto. Quem me trouxe à luz foi a psiquiatra, né, que na época eu precisei fazer, né, que faz parte ali do processo, né, de capacitação ali para os pais, para os pretendentes. Então, ali, quando a psiquiatra disse assim, você foi adotada. Eu falei, não, você não entendeu a minha história? Eu não fui adotada. Ela falou, foi. E daí que eu entendi
tudo que sempre queimou dentro de mim, né? Sobre justiça, né? Com relação aos órfãos, com relação aos direitos. Então, a minha história, eu creio que foi o que nos motivou. E claro, e aí sempre me envolvi, né? Com esse universo. Apesar de que não conhecia nada, absolutamente nada sobre adoção aqui, né? Aprendi caminhando, andando, tropeçando e Vivendo. foi. A cada dia construindo novos caminhos, né? Descobertas, imagino. Sim. Você falou, ou melhor, o Gilson falou que você é pedagoga e também tem formação em terapia familiar. Esse segundo momento de formação que auxiliou nesse processo, e já aproveitando para perguntar, quais as principais dificuldades, né, dessa adoção? Porque quando a gente pergunta por adoção, como é que foi a adoção do seu filho? E aí, no seu caso, como é que foi a adoção dos seus filhos, né? Sim. É, eu costumo dizer que tem os desafios, né? Tem o ônus e o bônus. Eu sou super favorável à adoção de grupo de irmãos, porque eu acho que nos ajuda na comunicação, na interação, porque uma criança fala mais, outra fala menos, uma é mais tímida, outra é mais agressiva, e às vezes aquela reação, aquele comportamento acaba não nos. A gente não entende o que está acontecendo, né? Mas aí um dos filhos, de repente, fala alguma coisa e você começa a entender todo o contexto. Eu sou mãe de 8, né? 8 filhos, sendo Era essa 5 perguntinha que eu ia encaixar agora. Era Só para a essa gente pergunta, lembrar, era o essa. plural é por quantos, né? e assim, amo a minha família, dá muito trabalho, sim, eu fiquei doente no primeiro ano, sim, mas essa história toda, para mim, não tem outra melhor, assim. Os desafios, claro, né, principalmente os financeiros, né, é uma readaptação de tudo, né, a gente precisa ter um mínimo, né, claro, a gente não precisa ser rico para adotar, mas a gente tem que ter um mínimo porque a gente não sabia, tá? Mas a gente percebeu com a vinda deles de que há necessidades que, na época eu tinha 3 filhos, né, consanguíneos, e que eu não tinha com eles, então a terapia, claro que se possível fosse, era para todo mundo, né? Mas a gente não via tanta necessidade na época, mas com a chegada dos 5, a gente teve que ir atrás disso, né? E na época a gente, então eu não parei com o plano de saúde da gente e eu fui conhecer totalmente o Sistema Único de Saúde. Então eu fui a louca né? Eu sou mãe leoa mesmo, fui lá para o postinho, fiz cadastro, expliquei toda a situação e incrível, mas todo mundo ajudou, sabe? Eu consegui neurologista, consegui médicos para a pediatria tem fácil, né? Mas especialistas, alguns eu consegui, outros não. Mas aí a gente foi atrás de ONGs, na escola a mesma coisa. Então, esse é um desafio, né? A gente pensa que, eu vou adotar um só porque dá menos trabalho. Eu acho que um só dá mais trabalho, se quer saber, tá? Porque você vai ter que ficar 24 horas dando atenção para essa criança, porque a criança, ela sai de um Acaba contexto, sobrecarregando ela também, né? Ô, ela Gilson, isso que é um estímulo, hein, para a adoção de grupo de irmãos. Nossa, cara. Eu tenho 2 e eu tô satisfeito. Não precisa mais, não. Ó, se precisar de campanha, conte comigo, eu gosto. Mas, Ingrid, os 5 que foram adotados, eles eram todos irmãos biológicos entre eles? Quer Sim, dizer, você tinha 3 filhos biológicos e quando você foi para adoção, você já adotou 5 de uma vez, é isso? na verdade, eu não me habilitei para adotar 5, né, gente? Acho que Eu também acho que é assim, é bem assim, apareceu e agora quer ou não quer, né? 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 Então, na verdade, é como eu falei, a gente não sabia nada sobre adoção, né? A gente queria trabalhar
fora do país, com crianças órfãos, refugiados e essas coisas que a gente tinha visto na reportagem. Só que quando a gente foi no centro de Curitiba, havia um grupo que eu não lembro, quer dizer, eu lembro o nome, mas ele não existe mais hoje. E ele só passou por mim assim, bem relâmpago, que eles fizeram uma campanha, né, com cartazes escrito inadotáveis. E eu e meu marido, a gente tinha ido ali no centro e vimos aqueles cartazes. Como a gente estava com essa coisa, ai, será que agora meus filhos já estão maiores? Vamos, né, retomar essa ideia e tal. E aí a gente viu esses cartazes, achávamos até que era filme. E aí nós nos aproximamos e lemos. E aí era uma história, né? Imagem de uma criança. E a história dizia assim: eu gosto de brincar, eu gosto de jogar bola, eu gosto disso, isso, isso, mas eu tenho mais 3 irmãos. O outro cartaz dizia assim: eu gosto de fazer isso, 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 mas eu sou soro positivo. Então, era a história de uma criança e no final o que a tornava inadotável, né? E aí a gente falou: meu Deus, a gente nunca imaginou que isso pudesse existir, né? Ainda mais aqui no Brasil, que o povo é mais acolhedor. E aí a gente então focou, não, a gente quer adotar, e pensamos num grupo de irmãos, mas como eu já tinha 3 filhos, eu pensei, até 3 eu dou conta. E aí esse era o nosso perfil inicial. Mas, Então pode falar. você inicialmente, junto com o esposo, a habilitação era para um grupo menor, né? Sim. E aí eu fiquei curioso, imagino também que está escutando vai ficar, como é que foi essa surpresa, né, de estar habilitado para um número X e quando receber a ligação, né, então, número X mais Y. Na verdade, na época, né, hoje não é permitido, mas na verdade eles tinham nos explicado sobre uma adoção compartilhada. Hoje é permitida a adoção compartilhada, não é isso que eu ia falar. Mas a gente não sabia o que era isso, não tínhamos ideia do que era isso. E aí nos explicaram que seria manter, né, separar um grupo de irmãos e com a condição de manter vínculo entre eles. Eu achei aquilo, desculpa, mas eu achei na época assim um absurdo. Eu falei, meu Deus, eles já perderam tudo e aí vão perder ainda. A única coisa que eles têm que são os irmãos, e aquilo me causou estranheza. E quando nós conhecemos, então, os 5 irmãos que estavam na instituição, nós fomos, eu, meu marido e os meus 3, fomos conhecer os 5. E aí a gente falou, não. Aí meus filhos também falaram, ou adota os 5 ou não adota ninguém. Né? Então, ali foi que surgiu essa ideia e acabamos falando, não, a gente fica com os 5. Legal, então foi algo assim que foi realmente enfrentado de cara por todo mundo. Muito. Nos pegou de surpresa e nós nos adaptamos, pedimos um período para nos aproximar deles mais tempo, porque a gente acreditava na época, com toda a ignorância que tinha do tema, de que essas crianças precisavam nos adotar primeiro, né? Então a gente pediu, em Curitiba não era permitido e hoje também não é permitido você apadrinhar e depois adotar, mas como era um A apadrinhamento, condição era diferente, né? era, com certeza. E eu não sabia que existia fila, não sabia nada. Então, conforme as pessoas iam comentando, eu falei, meu Deus, mas será que eu furei fila, né? Porque foi tão rápido, né? Em 10 meses, né? E aí, desculpa. E aí eu descobri que não existia fila para um grupo de 5 irmãos, né? Então foi assim que a gente foi aprendendo que depende muito também do perfil da família, depende. Aí fomos descobrir o que era busca ativa, e aí, enfim, isso faz em 10 anos, gente. Isso foi em 2013, né? Nós tínhamos poucos grupos em Curitiba de preparação, né? E a gente realmente não sabia quase nada. E quando a gente faz curso de preparação, confesso agora como mãe, né? A gente só quer saber, eu quero meu filho, eu quero meu filho, eu quero meu filho. A gente não ouve direito tudo aquilo que elas ficam falando. E, e por Tem isso detalhes passa. que passam desapercebidos, você vai descobrir só Sim, depois, né? sim. É o pessoal falando do curso, né, e a ansiedade gritando por dentro. É verdade.
Você falou sobre a busca ativa, dá uma explicaçãozinha rápida do que é o conceito da busca ativa, para depois a gente entrar no nosso tema definitivo. A busca ativa hoje, graças a Deus, mudou bastante, né? Há 10 anos atrás, claro que depende muito das comarcas e se tem uma coisa que a própria pandemia nos beneficiou, foi essa possibilidade da gente se comunicar a longa distância, a possibilidade de colocar vídeos de criança, foto de criança mais publicamente, trazendo eles, né, à luz, mostrando para as pessoas. Se eu não tivesse visto aqueles cartazes, gente, talvez eu não tivesse adotado. Foi o que te chamou a atenção, né? Então, é importante, né? Quem não é visto não é lembrado. Esse ditado é muito verdadeiro. E a busca ativa nada mais é do que uma maneira de mostrar às crianças que hoje estão na instituição de acolhimento, né? Porque bebês a gente não precisa mostrar, né? Ou crianças até 5 anos não tem essa necessidade, mas o grupo de irmãos, crianças que estão adolescentes, crianças que estão com grupo de irmãos, né? Os pseudo-inadotáveis que eu vi há 10 anos atrás, né? Que continuam existindo com perfil mais difícil, e eu não culpo os pretendentes por isso, porque é um desafio, né? E mas existem, né? Eles são esses que estão aguardando, né? Quando fala de contas, né? De que tem mais pretendentes e menos crianças e adolescentes disponíveis. Então é importante a gente ter a busca ativa, assim. Eu sou muito favorável. Legal. Você falou sobre desafios e eu costumo escutar que são desafios multilaterais, né? Para que a gente promova qualidade essas adoções necessárias. Sim, quando a gente fala de desafios, a gente pensa só na gente, né? Só nos pais, né? E não é assim, né? As crianças também têm os seus desafios, né? Tem todo um contexto, uma história de vivência dentro da instituição, né? Ai, desculpa. Minha filha mais velha, ela chorava muito, né? E porque não queria ser adotada. Isso tem a ver com o contexto, com a história, enfim, tem muitos desafios. Aí, se tem a dificuldade, também tem a facilidade, né? Quando você fala de grupo de irmãos, tem algumas coisas que você até falou que parecia que era mais fácil do que um só, né? Explica pra gente onde está a facilidade. A facilidade é isso, de que às vezes a gente não tem tanta empatia com uma criança, às vezes essa criança tem mais dificuldade de se comunicar. E aí, quando você vê o grupo de irmãos, eles se ajudam nisso. Eles brincam entre eles, então você consegue conhecer melhor eles, na sua liberdade ali de brincar e de serem quem são. Quando é um filho só, a criança cai de paraquedas na casa onde tem lá 2 adultos ou um adulto, e, e como que vai interagir com esse adulto? Qual a expectativa que esse adulto tem com relação a mim, né? Então, eu acho que o grupo de irmãos facilita essa adaptação, sabe? Eu acho que você Eu traz um nunca tinha pouco. pensado nisso, né? Porque eles se seguram, né? Eles se dão suporte, né? Sim, eu conto que meus filhos por um ano não brigavam entre eles. Hoje brigam todos os dias, mais de uma vez por dia, né? Mas no começo, então um cutucava o outro, um ajudava o outro a se comportar melhor, né? Então era tudo fake. É uma rede de apoio interna, né? Sim, eles sabem, eles se conhecem, eles trazem essa história. Então, eu gosto muito dessa visão de grupo de irmãos. Legal. Oi, Ingrid, você mencionou o que a gente chama de adoção com contato. E o ECA, ele diz que depois dos 18, esse filho que passou por esse processo de adoção, ele pode ter livre acesso ao processo, né? Fazer a consulta, conhecer sua história. É um retorno ao passado para se fortalecer. E nos casos em que esse filho tem menos de 18, né, pode ser deferido o acesso a esse processo, contanto que haja orientação jurídica, apoio
profissional, enfim. Adoção com contato, é isso? Sim. É, também é uma situação que a gente não programa, né? Eu acho que a gente tem que aprender que a gente não domina as coisas, gente. Não tem como, nem com filho consanguíneo e nem com filho pela via da adoção, né? Nós não somos detentores da história dos nossos filhos, assim como os nossos pais também não são, né? Verdade. Então, quando os 5 chegaram, a gente, eu conversava com a mais velha, ela tinha 12 anos na época, e ela deixa claro que não queria, né, ser adotada. E hoje a gente tem um vínculo super legal. E eu disse, ai, desculpa, Tem uma gripezinha que tá pegando todo mundo, né? Garganta secou agora. sim, ainda mais falando de filhos. E desculpa, vamos ver se eu melhoro. E, na verdade, é, ela sempre pediu para ter contato com a família de origem. E eu, na época, dizia que eu não poderia fazer isso, até por uma questão de segurança. Então, eu disse para ela que quando ela completasse 18 anos, a gente, se ela quisesse, eu ajudaria ela a encontrar a genitora. E assim foi feito, né? Quando ela completou 18 anos, eu procurei a genitora, vi que ela estava em condições de ter contato, né? Não era uma pessoa que colocava em risco, e assim nós fizemos. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso, pensar sobre isso, porque ainda mais hoje em dia, né, com as redes sociais, com a facilidade da gente encontrar qualquer pessoa, né? E é melhor que a gente faça isso com os nossos filhos, que os nossos filhos encontrem em nós pessoas seguras para falar, para abrir o coração. Verdade, verdade. Ingrid, você falou sobre esse desejo, né, dela ainda nova de conhecer a origem, né, de conhecer a genitora e tudo mais. Esse desejo era só ela que externava, os outros também falavam. Como é que foi a introdução, né, desse tema nesse núcleo familiar? Muito interessante. A gente fica com medo de falar a respeito com as crianças porque a gente pensa que se pode despertar alguma coisa. E não foi o que aconteceu. Você veja, dos 5, só a mais velha que pediu para reencontrar a genitora. Os outros 4, até hoje, não querem. E está tudo bem, né? E quando, inclusive, até no falar, como nomear, né, a genitora? Tem mães que não gostam e falam para mim assim: não, eu não quero chamá-la de mãe porque ela não foi mãe. Mas quando a gente entende que o bem-estar do meu filho é considerar esta mãe, né, que para mim pode não ser uma mãe ideal, e provavelmente não foi, porque senão eu não teria perdido a guarda. Mas eu respeito a origem da minha criança, do meu adolescente, do meu jovem, e então até isso, gente, precisa ser pensado. Então, por exemplo, para a minha mais velha, eu chamo pelo nome, ou a sua outra mãe. Para os 4, não é isso que a gente fala, né? Porque eles não gostam de falar sobre isso, então eu chamo de genitora, quando é abordado o assunto. Porque eu acho assim, nós precisamos desmistificar essa mãe, ou essa genitora, ou essa, né, família de origem, porque também essa família pode ter sido vítima do sistema, gente, né? Eu consegui as coisas pelo Sistema Único de Saúde, mas nem todo mundo consegue.
Eu sei de histórias de anos e anos aguardando um auxílio, né? Então, não é simples assim. Então, a gente deve baixar a guarda, parar de pensar que a família de origem é um monstro, né? Porque ela faz parte, querendo ou não querendo. Se os nossos filhos quiserem procurar, eles vão. Então, não é melhor a gente, com consentimento, com segurança, né? Isso tem que ser. Nós precisamos. E outra, gente, eu sempre falo para os pais, né, lá do grupo, eu falo: olha, se está difícil para você, busque terapia. Vá fazer terapia, né? Porque você precisa acertar isso dentro do seu coração, porque você vai precisar lidar um dia com isso, né? Eu acho que esse é um tema, né, que assombra muita gente, né? É aquela nuvem, né, como que é, como que eu vou tratar uma situação dessa, e se, e quando, né? E aí, por que é importante possibilitar esse contato com a família de origem? E por que você acha que isso é relevante para a criança ou para o adolescente, no caso, né? Porque depois, normalmente, quando eles já estão um pouquinho mais preparados, que a gente fala mais sobre isso, né? Sim, eu acho a busca da origem, né, gente? Né? Se não for na adolescência, vai chegar momentos na vida que a gente tem relatos de pessoas que foram adotadas e que contam que aos 25, de repente, sei lá, aos 30, né, acontece alguma coisa, se torna pai, se torna mãe, ou vai casar. Então, qualquer situação pode trazer essa questão da origem, né? Saber o que aconteceu com a família, né? Saber de onde eu vim, se for um bebê, né? Qual é a cara da minha mãe? Qual é a cara do meu pai, né? Então, e assim, nós não vamos deixar de ser família dos nossos filhos por isso, né? E principalmente as mulheres se sentem mais ameaçadas, né? É, é, a, a, a mãe acha que vai diminuir o seu amor, né, da filha pela mãe. E não é verdade, gente, vocês precisam ver a minha filha até hoje, né? Ela essa semana comentou comigo, né? Mãe, tô com saudade dela. Olha, quer dizer, já se passou Interessante. quantos anos, né? Quantos anos isso se passou, né? E olha, eu confesso, se eu contar, não sei se a gente vai ter tempo para tudo isso, mas se eu contar para vocês o encontro delas, eu gerei tanta expectativa de cura para minha filha, que eu imaginei uma cena, sabe aquelas cenas de Hollywood, né? A minha filha correndo, ela e se perdoando, né? Olha, desculpa, me perdoa pelo que fiz e tal, e papai, estava tudo bem, e a gente ia poder caminhar, tal. Só que não foi assim, né? Eu vi o sofrimento também da genitora, o medo da genitora, né? E assim Olha que interessante. foi. E eu me propus, eu me preparei para este momento. Foram anos me preparando, né? E tanto que eu sempre, eu até conto que a minha filha chegou a pedir para ir morar um tempo lá, né? E até ali eu Nossa, esse é o desespero Oh, geral, né? e até ali eu estava preparada, estava tudo sob controle aqui dentro, né? Eu Sim, falei, você estava tudo plena. plena, terapia, né? Terapia desde o dia que eles chegaram, 9 anos de terapia, né? Na época era 9 anos. Tudo, eu estava preparada para estes momentos, né? Entender que eu não estava perdendo, eu estava ganhando a confiança da minha filha, estava dizendo para ela que eu era o porto seguro, que eu não tinha medo de abalar a nossa relação. Foi todo um processo. Para os irmãos foi muito difícil, eles não queriam, eles não aceitavam aquilo. E permiti, então, que ela fosse, mas aí ela voltou logo para casa, viu que não era legal, e foi difícil para mim deixar ir, mas a gente se falava todo dia, todo dia, todo dia. Ela ficou um mês lá, voltou, casou, tá super bem, mora aqui perto da minha casa, vem sempre aqui, tá tudo bem, gente. Ingrid, Ai, que você coisa. falou uma coisa que ela disse, né? E que nos chamou muita atenção, dizendo que estava com saudades. Eu acho que esse papo aberto, mãe e filha, mostra uma maturidade muito grande, né? Tanto dela, de se sentir livre para falar isso para você,
quanto você de ouvir isso e processar, né, com essa segurança que você falou. E eu acho que isso também se dá, acredito que isso também se dá em função de conhecer a história, né? A gente sabe que nesse processo de adoção, os pretendentes eles vão, né, acompanhar a história do seu futuro filho, tem acesso à documentação, isso é super importante, né, para a criação e para o fortalecimento dos vínculos, sendo que essa história ela só é compreendida, né, posteriormente por esses filhos. Sim. Levando em consideração essa sua vivência, né, tem momento certo para falar sobre isso? Tipo assim, ó, quando fizer tantos anos, ou tal dia vai ser. Como que é? Tem momento? Eu acredito que o melhor momento é o momento que a criança ou o adolescente te traz, né? Porque cada um tem o seu tempo e cada um tem a sua curiosidade, o seu desejo. É como eu falei, os outros quatro não querem saber notícias, né? E eu respeito isso, eu não fico trazendo nada, não fico comentando nada. Mas para essa minha filha mais velha, então ela de vez em quando encontra ali no centro, né, vê ela por ali e tal, e vem e me traz as notícias, né? Que ela sempre quer, é porque eu sou a melhor amiga dela, né? Eu construí isso com ela. Agora o marido dela também sempre falou para ela, estou do seu lado. Então, isso gera o fortalecimento. E eu acho que o fator também que talvez eu tenha uma visão. As pessoas podem se assustar comigo e dizer assim: nossa, então a Ingrid não ama o suficiente esses filhos, né? Até porque liberou geral, né? Não, é pelo contrário, porque quem ama, respeita, né? Quem ama, libera. Quem ama, considera, mesmo que aquilo seja o sacrifício da gente. Isso para mim é o amor, entende? Então, se para minha filha isso é o melhor, é isso que eu vou lutar, né? É isso que eu vou fazer. Então, não importa a idade. Claro que uma criança diz, é aquela história do sexo, né? Que a criança chega e pergunta, mãe, o que é sexo, né? E a mãe fica desesperada, não sabe o que falar. Meu Deus, o que eu vou falar? Olha, não sei o que, e vai ver era uma ficha que estava preenchendo o sexo e tinha que colocar. Então, a gente precisa conhecer os nossos filhos e saber a maturidade deles. Qual é a maturidade dos meus filhos? E eu acho que tem um lance também, que você falou, que eu acho que é muito importante, né? O vínculo e a confiança que vocês criaram entre vocês. Porque ela poder se expressar sem o medo de te agredir, ou de te ofender, ou de te magoar, né? Por mais que isso internamente mexe com você, mas ela se sentia à vontade, né? De poder falar e de poder perguntar e poder expressar isso. Então, essa relação de confiança é muito legal. Eu acho que isso foi o grande facilitador de uma situação que não é simples, né? Sim, Mas é porque é confiança dos dois lados, né? sim, Ela sabia que você não ia estar totalmente destruída com essa posição ou com essa curiosidade dela, e você sabia de alguma maneira que também é lícito essa curiosidade, faz parte da história dela e a gente não pode esconder isso, né? sim, sim. Eu fui atrás do meu genitor, né? Quer dizer, ele me abandonou aos 5, 6 anos e falou para minha mãe, se eu não precisar pagar pensão, eu sumo da vida dela, né? Não, aos 3 anos de idade, né? Ele já não tinha mais contato. E aos 6 anos, meus 6 anos, né? Minha mãe resolve casar de novo. E aí eu, doida de feliz, né? Falei, posso te chamar de pai? E aí, como uma criança, né? Recebi esse pai. Mas eu sempre sabia e vivia essa situação de que eu não era tanto filha quanto a minha irmã que nasceu nessa nova relação. Então, o fato de eu não, eu sempre ficava dividida porque eu queria que meu genitor se importasse comigo. E não foi isso que aconteceu. Se hoje, né, eu for ver, eu perdoei meu pai, a gente conversa, mas ele perdeu
os melhores momentos da minha vida. Eu tenho essa convicção. Com certeza. Mas só que para a gente ter essa convicção, gente, é anos de terapia realmente. Que não dá para a gente achar. Maturidade mesmo. Não dá para a gente achar que nós somos os salvadores das crianças e achar que, poxa, que falta de consideração por tudo que eu fiz por eles. Então quer dizer que aquela que abandonou, ou que usou drogas, ou que ela, e você ainda sente saudade dela, quer dizer, não, ela sente saudade de uma figura que não existe, mas que para ela foi extremamente importante. Uhum. Eu amava um pai que não existia. Entende? E nunca Você existiu. idealizava de alguma maneira, né? Nunca existiu, né? Então, isso a gente carrega para o resto da vida. Eu tenho que respirar fundo e falar, opa, 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 meu pai não pode me dar o que eu acho que ele deveria ou o que eu esperava, entende? Eu estou com 54 anos, gente, e ainda carrego isso. Então, por isso eu acho que a minha abertura com os meus filhos acabou facilitando, sabe, essa comunicação, enfim, né? Ô, Ingrid, e você vê nesse seu histórico familiar uma, um reforço positivo para essa sua relação com seus filhos e filhas? Sim, muito, porque eu consigo me colocar no lugar deles. Eu consigo me sentir deslocada de algumas coisas como eles se sentem, porque todo filho por adoção pensa que, meu Deus, será que este é o meu lugar? Será que... Porque essa minha mãe me dá muita bronca, porque ela me põe muitas regras, Será que ia ser mais fácil na outra casa, né? né? Eu vou fugir de casa. Minha mãe conta que eu, com 3 anos, peguei a mamadeira e fui para o elevador e queria fugir de casa, gente. Né? Imagina se fosse por um filho por adoção. Ai, não me ama. Ai, rejeitou tudo que eu fiz por ele. Não, não é isso, né? Ele está querendo sim que É você criança sendo criança, né? Criança e sendo criança. adolescente sendo adolescente, porque o adolescente também vive suas crises. O adulto vive suas crises, né? Quando é que a gente não vive plenamente feliz o tempo todo? São momentos, né? Então tem dias, eu falo sempre pro meu marido, você acha que eu acordo todo dia amando? Não, tem dia que eu acordo amando. Mas aí eu fico com as memórias legais, as memórias que foram construídas, né? Eu com a minha filha mais velha. Nossa, é uma maravilha. Ela se preocupa comigo, ela vem, faz carinho no meu cabelo, sabe? Coisas que a genitora não teve, né? Então não sou eu que estou perdendo, né? E ela perdeu, mas em compensação eu ganho a minha filha quando eu permito que a minha filha viva isso. Ela viveu outras decepções ali com a genitora, de novo, frustrações, mas eu não tenho como poupar os meus filhos disso. Isso é importante também. Faz parte da história e do amadurecimento deles, né? Sim, mas se a genitora estiver presa, se tiver história com o marido é traficante, aquela coisa toda. Gente, é história deles e nós precisamos aprender a lidar com isso. Né? Por pior que seja, é deles, não tem como arrancar. E eu tinha essa mania, sabe, de super proteger. Nossa, eu ficava assim. Um dia, essa minha filha mais velha falou assim: mãe, por que você não me incentiva a fazer curso, fazer isso, fazer aquilo e tal? E aí eu fiquei assim, ai, filha. Aí eu reconheci, né? Vindo dela, falando aquilo, eu falei, filha, me perdoa, mas é que eu tenho tanto medo que você sofra de novo, e aí eu acabo sufocando. Olha que erro. Graças a Deus ela falou para mim, eu já tentei me recolocar. É Percebeu? super importante, né? Respeitar essa história de vida. Super importante. Até Muito. porque isso faz parte também do processo de fortalecimento, né? Que você falou. Sim. Teve uma fala sua que me chamou muita atenção, que foi de não tornar monstro, né? Essa genitora que, por algum motivo, acaba se distanciando dos seus filhos. Os filhos são é, é, adotados, né? Por outra família. E isso passa uma serenidade muito grande. Muito, muito bom escutar isso, sabe? Porque, de uma forma geral, né, são tornados como monstros. Né? Poxa vida, aconteceu isso, ela entregou o filho e tal.
e vem você, né, para todo mundo que está escutando, falando, não, a gente tem que respeitar a história. Sim. Escolhas erradas que fizeram, né? Eu falo para minha filha, filha, a gente a vida inteira faz escolhas e às vezes a gente escolhe errado. E tem que arcar com aquela situação, né? Então, por que que eu estou sendo penalizada o resto da minha vida por algo que eu fiz de errado, né? E você conhecer os genitores, normalmente, né? Eu conheci, fui algumas vezes lá, e você percebe a limitação da pessoa, né? Então a gente acaba até entendendo, às vezes, alguns comportamentos dos nossos filhos, né? A gente vê alguns trejeitos, algumas coisas, fala, ah, por isso que ele fazia, ele fazia isso no passado. Ah, entendi, né? Até maus costumes mesmo, e daí a gente vai moldando, ensinando como viver, né? Então eu acho que a gente precisa abrir o nosso coração, a gente precisa ampliar nossa visão, ressignificar alguns preconceitos, né? Tirar alguns medos e sempre falar a verdade, gente, né? Respeitando as idades, né, gente? Claro. Não dá. Deixa eu ver uma coisa aqui, você estava falando sobre a busca, né? A gente pode afirmar que todo filho por adoção vai procurar a sua família de origem? Não, Né? não. Como eu Não, né? falei, meus filhos, meus quatro não procuraram. E ficou tudo bem. E até hoje eu falo para a mais velha, não fica falando dela para eles porque magoa eles, eles não querem. Quando eles quiserem, eu levo, a gente vai atrás e tal, não se preocupa com isso, né? E voltando ali até um pouquinho, né, na família de origem, né, nos genitores, quando a gente tem que entender que quando eu falo mal deles, eu estou falando mal dos meus filhos, né? Eu estou dizendo para os meus filhos que, olha, vocês, né, aquele preconceito que a gente tem é sangue ruim, né? Ou você tem costumes É ruins e tal. verdade. Então, a gente precisa considerar isso, viu, gente? Isso é importantíssimo, né? A gente não precisa falar tudo de ruim da família de origem, mesmo que você leu no processo, né? Desde que aquilo É, pertence a ele. É aquilo que você falou, Gilson, no começo. O Gilson, não, o Juan, né, acho que é o direito dele, depois de 18 anos, de ler lá o processo, né? Mas não cabe a nós ficarmos relembrando e falando. Eu lembro que meus filhos não, eles falavam que tudo aquilo era mentira. Tudo que o juiz falou é tudo mentira. Foi história deles e daqueles tios que entraram lá. Nunca existiu nada disso. Ninguém nunca passou fome, nada daquilo. E tudo bem, eu deixei que pensassem assim, porque eu não estava lá. E é algo que a criança faz, né? O adolescente não dá conta das coisas ruins que viveram, né? Eles fantasiam muitas coisas. sim. Então, tanto que a minha filha, a primeira coisa, quando nós saímos da casa da genitora, ela falou assim: mãe, você viu, tem uma mesa. Então, eu entendi que provavelmente, antigamente, não tinha mesa, né? Então, mesa é sinônimo de comida, né? Então, olha que construção, né? O detalhe, né, da sutileza, né, da informação. Né? Sim, sim, né? Então, E ver também que, de uma certa forma, eles acabam filtrando memórias também, né? sim, Eles acabam filtrando memórias. sim, ficam, aquilo que eles viveram está lá, inconsciente, mas o que eles viveram de novo, né? E é importante isso que as famílias conheçam e saibam disso, justamente para poder receber o seu filho, né? E foi difícil, gente. Tudo que eu sei hoje, a própria minha pós-graduação em familiar, terapia familiar sistêmica, foi justamente para ajudar as famílias a lidar com tudo isso. Porque quando eu, no começo ali, que logo no segundo ano, em 2000, eles chegaram em 2013, 2015, a gente começou a ouvir de, ai, você não quer conversar com fulano porque tá falando em devolver filho, com cicrano, então eu falei, gente, como é que eu vou falar com eles? Eu tô também, né?
A única coisa que tá me sustentando ali era na época, né, era Deus e as terapias, né. Então, eu sabia do peso e da responsabilidade de você chegar da chegada dessa criança, desse filho e tudo mais. E até porque, gente, eu já era mãe de 3 e achava que daria conta. "Ah, dou conta desses lê do engano". É, Ingrid, você voltou a falar da sua formação em terapia familiar, eu ia perguntar exatamente isso, né? Você falando a sua história, eu vejo assim como uma linha do tempo e vou vendo, né, que os lados vão mudando, né? Uma hora você está, né, nessa família e tem essa questão com o teu genitor, com o teu pai, depois chegam os filhos e você também abre, né, esse momento de diálogo e tudo mais. E hoje você, no outro lado, tá, desse, desse palco, né? Do outro lado desse palco, como terapeuta familiar. O teu olhar profissional percebe uma repetição nesses modelos daquilo que você viveu e você... Não sei nem se eu posso perguntar isso, se é uma pergunta que fere a ética profissional, mas se você percebe isso no seu fazer profissional, essa repetição de modelos, como que é? Sim, sim. Eh, ah, o padrão se repete, né. Se a gente não entende, não vê, não olha para ele, não conscientiza ele, o automático é a gente repetir, né, o instintivo é repetir, né. Por isso eu entendo as famílias terem esse medo, né, de, como lidar com tudo isso, justamente porque tem medo que a criança vá repetir o histórico. Mas a gente tem que ter também entendimento de que o tempo que a gente ficou com eles é um tempo de incutir novos valores, mas não forçando, mas mostrando o prazer de ter novos valores. O prazer de você ter, né, de arrumar uma cama, de ter uma cama cheirosa, de coisas básicas, né, e até as maiores, né? Entender que eu não preciso obrigar meu filho a fazer uma faculdade. Eu não preciso porque a felicidade não significa faculdade, né? Eu não sei se todo mundo sabe. Lê da fantasia, né? Pois é. Não é garantia de sucesso faculdade, gente, né? Então, assim, não é porque meu filho viveu uma história terrível que ele está fadado a viver uma história, terminar com uma história terrível, né? Eu entrei nessa história e eu posso dar novas oportunidades desse filho conhecer outras oportunidades, né? Até quem sabe, eu acredito que muitos deles acabam se envolvendo com a adoção também, né? Porque entendem o valor disso, né? E entendem que isso realmente é bom, é bom. A única coisa que a gente tem de valor, gente, são as relações, são as pessoas. Eu falo, eu invisto em vidas, não invisto em bens, né? Por isso que eu amo fazer o que eu faço, né? Eu não atuo particularmente, assim, eu não sou terapeuta atuante, porque, assim, nos casos de famílias, mas eu sou no grupo, né? Porque é o grupo que eu acho que há uma troca sempre valorosa entre as famílias. Eu não me considero melhor, muito, meu Deus do céu, errei um monte. Só que eu penso que por que a gente vai repetir os erros, né? Para que vai reinventar a roda? Então, vamos aprender com o erro dos Aprende com o outros, erro dos outros que dói menos, né? não é? Se eu tivesse essa oportunidade na época, não existia nenhum grupo de pós-adoção na época, né? Então, a É rede verdade. acaba se apoiando, se ajudando. Não só, né? Hoje a gente tem vários GAs, né? No Brasil todo, aí a gente viu aí recentemente, né? Um outro podcast falando sobre isso. A gente tem, graças a Deus por isso, mas a gente precisa mais. Mas as famílias também podem se ajudar, né? Eu sempre pedi ajuda, gente. Eu não tenho vergonha, não. Eu levanto a mão, peço ajuda para o que for, né? Porque eu acho que e as famílias contribuem demais nos grupos de apoio, né? O nosso grupo específico, a gente decidiu trabalhar somente com pós-adoção, mas a gente tem bastante gente que vem na preparação para ver como que é mesmo essas famílias, elas existem,
né? É isso que eu ia falar. Fala um pouquinho, porque o teu grupo ele tem esse diferencial, né? Ele já foi pensado no pós-adoção, porque normalmente você começa um grupo com pré e depois você começa a perceber que existe uma necessidade da continuidade, né? Que é assim, bom, agora treino é treino, jogo é jogo, né? Então, enquanto você estava preparando o pretendente a uma coisa, agora começa o jogo de verdade. E vocês já foram direto para o pós-adoção. Então, conta para a gente um pouquinho os trabalhos que vocês fazem lá no grupo. Na verdade, eu acabei abrindo o grupo porque na época, né, em 2013, não existia. Eu fui procurar ajuda, como eu disse, e não existia um grupo específico de pós-adoção. Então, existiam os grupos de preparação. Realmente, né, na época, a gente tinha 3 grupos em Curitiba, quer dizer, Curitiba e região metropolitana somente. Mas de pós-adoção, eu queria gente para falar dos pepinos, eu queria gente para Vida real, né? que dissesse para mim, eu sei o que você está sentindo, batesse nas minhas costas, Eu já calma. passei por isso, né? E não encontrava. E aí, quando essas pessoas começaram a me procurar, e achando que a gente poderia contribuir, então eu comecei a trazer essas pessoas para minha casa, e aí eu encontrei um outro problema, porque meus filhos ficavam apavorados, tipo, o que essas famílias estão vindo aqui em casa falando de devolução? E aí eu vi que não tinha jeito, e assim, então a gente pediu ajuda, né, para uma clínica que se deu uma sala, tal. Então, nós acabamos, porque a gente viu essa necessidade, né, desse depois. Então, nós não sabíamos que existia GAAS, nós não sabíamos que existia ANGAAD, nós não sabíamos de nada, de leis, nada, nada, nada. Só que logo, então, a gente soube que iria ter um ENAPA aqui no Sul, e aí corremos para lá para saber o que era isso, né? A gente fazia rodas de conversa com as famílias. Pequeno, era um grupo super pequenininho, e a gente conversava toda semana, e desde então, nós reunimos todas as terças-feiras, né, no caso, porque a gente não gosta de deixar muito para depois, porque daí o nó fica maior. Então a gente acaba semanalmente, toda terça-feira, a gente reúne desde 2015 até hoje. Esse ano que a gente deu um pouquinho de férias, porque estava muito cansativo, sim, mas a gente no grupo a gente trabalha, então a gente tem o grupo online, o grupo que foi o que a gente aprendeu com a pandemia, mantivemos o grupo online, porque aí tem famílias de outros lugares, e temos o presencial, né, de uma sala cedida lá, e no paralelo a gente também tem um grupo com as crianças, que a ideia inicial era para que essas famílias tivessem com quem deixar essas crianças, né, os filhos, então não era tanto um trabalho terapêutico, mas era um trabalho de que, tanto que os meus filhos falavam, você é adotado? Você é adotado? Você é adotado? Todo mundo aqui é adotado. Então, se viesse um irmãozinho que não era adotado, como assim, você não era adotado? Ele era estranho. Ele era um peixe. Eu tenho uma história boa também no nosso grupo aqui na Praia Grande, que a gente chama dos filhos do Gala, né? Então, todos os filhos que foram crescendo e tal. E aí, de vez em quando, tem alguma reunião e tem filho biológico e tem filho, Sim. né? Aí o pessoal fala assim, pô, mas eu queria ser adotado também, porque aí tinha um monte de adotado, ele era da exceção, né? Então, eu também queria estar nessa história. Né? É isso mesmo. E aí a gente foi lá para Angade, voltando, né? Daí a gente foi lá e daí ensinaram a gente que a gente tinha que tirar o CNPJ, aí nos ensinaram a nos organizar. E assim a gente, então, né, iniciou, não na prática, mas na parte burocrática, aprendemos tudo ali com a Angade e acabamos crescendo, né? Ainda hoje a gente não faz a preparação, apesar que eu sou convidada pelos outros grupos para falar nas palestras, porque a gente acredita mesmo que dá bastante trabalho o pós e a gente quer focar, a gente quer realmente reduzir, né, as devoluções, os abandonos, chame como quiser, né? Eu gosto de usar o termo devolução porque é para chocar mesmo, né? Filho não é objeto, mas é tratado como, quando eu vejo os pais, alguns pais não, alguns pretendentes, né, que acabam desistindo da paternidade. Enfim, então o foco é, vamos reunir com essas famílias, e é roda de conversa, gente, porque eles precisam falar, né? Eles precisam ser ouvidos. Isso cura, já só no falar parece que já vai, parece não, com certeza, né? Isso já vai diminuindo o tamanho daquele problema que parecia tão grande em casa,
né? Às vezes as pessoas me ligam, a gente conversa um pouco, a pessoa, me sinto mais leve, não fiz nada, só escutei, né? Então a E roda esse, acontece. e esse, esse grupo de apoio é exatamente esse lugar, né? Tanto de fala quanto de escuta terapêutica. Sim, e as palestras, né, que a gente também fazia no começo, uma vez por mês, além das reuniões, é muito interessante, mas eu vejo que hoje em dia a gente tem tanto online, né, tantos assuntos, né, que já estão disponíveis, mas o ouvir o meu problema, né, a confiança de que o grupo vai manter ali, porque todo mundo ali é família, todo mundo ali tem suas dores, então não tem ninguém melhor que ninguém. E aí E tem sempre aquela coisa da fase, né? Porque às vezes você fala assim, mas os meus são pequenininhos, mas eles vão crescer e eles vão dar um nível de demanda, um nível de exigência diferente. Aí, como aquele outro que já passou por isso, né? E você fala, é normal, isso acontece, né? Porque sim, muitas vezes a gente sempre fica naquela insegurança, né? Fala assim, puxa, mas será que foi só com ele que aconteceu é, isso? é, E aí você começa a ver que não, isso daí tem um certo motivo, tem um certo, não um padrão, porque não existe história igual, sim. mas você fala assim, cara, você não está sozinho nessa história, né? Você não está sozinho nesse momento. Isso é Então, às muito vezes, não importante, né? de desespero, né? Você fala assim, pô, às vezes você chega com um problemão, aí você olha o ouvido do outro e fala, cara, isso não é nada perto do dele. Eu saio de lá apaixonada pelos meus filhos. Eu falo, meus filhos são santos. Todo mundo passa por isso. Todo mundo acha que o problema do outro é pior do que o meu. Que bom, né? É, É verdade. Assim, você sobe a régua e aí você fala, pô, tem que não estar tão longe assim o negócio, tem que tá bom, né? O nível de qualidade tá legal. Sim. E para as crianças também, porque eles percebem que existem outros jovens, outras crianças que vivem os mesmos conflitos na escola, né? Na família. E é engraçado que muitos já se conheciam nas instituições de acolhimento, né? Isso também dá uma sensação de pertencimento. Eu não fui jogado no universo oceânico, né? Eu estava num e tô aquáriozinho. sozinho, né, nisso. Isso, é isso mesmo. Tá com o microfone desligado aqui. O papo fica bom, a gente vai se empolgando, mas estamos chegando no final, né? A gente está aqui conversando bastante com a Ingrid sobre processo, né? De contato, desmistificar esse medo, né? Eu acho que a coisa mais assim importante, né, é a gente passar essa segurança para eles, para que eles também deem essa segurança para a gente, né? Desse processo de aproximação, de busca pela família, né? Acho que é interessante porque até teve uma pergunta que a gente acabou fazendo aqui que tinha surgido, que era quando o filho não quer ou não se interessa, é tudo bem? Eu acho que você até já respondeu, porque você tem exemplos dentro da sua própria casa de quem queria e quem não queria, né? Sim, Então, acho que a gente respeitar esse limite não quer dizer que daqui para frente, em algum momento, eles também não façam de repente eu quero entender um pouquinho mais sobre isso, eu quero sim, conhecer um pouco mais. Eu acho que é lícito, né? Eu acho que são sim, fases que eles passam, né? com certeza. E a gente vai estar sempre do lado deles, né? E ouvindo, escutando as necessidades deles, até para a gente ajudar, se for para procurar, né? Porque é melhor procurar com a gente, né, Gilson, do que eles procurarem sozinhos e ainda poderem se colocar. Porque essa era uma outra coisa que a gente ia, né? Porque assim, eu conheço casos de que os pais não querem abordar esse assunto, e aí o filho adotivo, né, o adolescente, pediu para a madrinha, pediu para uma amiga que era assim, eu quero fazer essa pesquisa, eu sei que eles não querem que eu faça, mas eu preciso de alguém para me ajudar. E é um conflito muito complicado, né? Porque você quer ajudar o adolescente, mas ao mesmo tempo ele não teve essa liberdade com os pais. Então você fala, putz, olha o que acontece, né? Quer dizer, É, ela tem que pedir um auxílio externo para fazer uma coisa dessa. Então, e acho que essa coisa de fazer escondida deve doer mais para eles também, porque eles claramente falam assim, eu estou enganando, né, os meus pais aqui, né, que estou convivendo em função de uma curiosidade, mas também se você não deu esse espaço,
para ele se abrir e falar sobre isso, é muito complicado para eles. É como um passarinho Isso. engaiolado, né? É, Lembra da época que a gente tinha passarinhos engaiolados ali, né? E a gente achava lindo, ele cantava pra gente, ele, né? Você acordava de manhã com ele lá cantando, mas ele estava preso. Ele só estava com você porque ele estava preso. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai voar, ele vai embora. Então não seria melhor a gente ter os passarinhos soltos, que eles possam voltar quando quiser? Bota o bicho lá né, as sementinhas lá nas árvores para que eles possam voltar e cantar. Não é mais Justo e reconfortante saber natural, né? que o E- seu filho volta porque te ama, né? Ele é. vai, mas ele Não O porque volta. amor é você está libertador, né? O amor é protegendo. libertador. Gente, quando o filho casa, eu tenho a experiência dos casamentos agora, né? 4 estão casados, né? É, é, eles casaram com o que eles quiseram, né? E no tempo que eles quiseram, não dava para amarrar no pé da mesa. Mas o amor liberta, né? E quando você abre mão do seu filho, você ganha o filho, nora, genro, o que você quiser. Verdade. Netos, né? Eu sou vó agora, É, tenho netos, agora já é vovó. né? Então, Muito bom. se a gente faz isso com passarinho, né, gente, que eu fiz essa comparação agora, quanto mais com o ser humano, com o nosso filho, com quem a gente tanto ama, né? Então, abre mão que a gente vai ganhar. E Oi, olha aí, Ingrid, que eu fala. escutando sua fala, eu fico imaginando o pessoal que está assistindo a gente, né? Essa nossa conversa, e que certamente deve estar já começando esse dilema de, de ter contato com a origem, né? E vir nas entrelinhas, do filho à filha, né? Soltar uma coisinha aqui, outra coisinha ali e tal, de forma bem direta. O que é que você diz para essa família, né? Para esses pais? Eu diria que o medo é natural, né? Não vamos negar. O frio na barriga também, né? Medo de o que nós vamos encontrar. Mas nós precisamos nos fortalecer justamente para estar junto com o nosso filho nesse momento, né? Se eu falo sempre para os pais, se aquilo te dói muito, antes de conversar com seu filho a respeito, faça uma terapia, porque mesmo que a gente diga para o filho assim, ah, filhinho, se você quiser procurar sua genitora, você pode, tá bom? Eu te ajudo. Se Mas com não aquela tiver cara, E sinceridade, não vai dar destruído certo. por dentro ali, né? destruído, né? Você não vai passar a verdade, o seu filho percebe. Ele percebe. Uma vez eu falei para o meu filho assim, eu não lembro o que que era, ele era pequenininho, tá? Ele falou assim, mãe, você diz sim, mas a sua cara diz não. Eu falei, nossa, Oh, uh! Entende? Então a gente isso precisa é primeiro. forte, hein? Isso é forte. Eu fiquei morrendo de vergonha, gente. Eu estava me esforçando tanto. Mas a gente precisa, primeiro, a gente precisa estar bem. A gente não vai estar 100% bem, né? A gente não vai estar tudo bem. Mas a gente, pelo menos, precisa falar a respeito sem chorar, sem se desesperar. Desgastar, assim, falar com o seu psicólogo, seu terapeuta, com o seu marido, com a sua esposa, com quem você tiver sobre esse assunto, mas de preferência pessoas que entendam, né, gente? Porque você contar uma situação dessa para uma família que não entende sobre adoção, Não, vai. não consegue chegar nesse nível. Não. Não Então, vai um dar porque é profissional, difícil. né? Um profissional, né? Alguém da ANGAAD, alguém dos grupos de apoio, né? E eu lembro que quando eu estava nessa situação, acho que até o Juan encontrei na ANGAAD. Eu falei, Juan, alguém já fez contato com a família de origem, né, Juan? Porque eu não Gente, sabia o que ia eu falo, acontecer. Eu não sabia o que ia acontecer, mas passou e eu sobrevivi. Minha filha sobreviveu, as nossas relações sobreviveram e vale a pena, gente. Então, tem medo? Trate o nosso medo, trate a gente. A gente tem que estar bem emocionalmente, fisicamente, todos os sentidos, para aí a gente poder receber os filhos com essas demandas e poder falar a respeito. Se não chegou seu filho, melhor ainda. Fala já pensa nisso, já trata isso com a terapeuta o quanto antes. já vai adiantando, né? Sim. E agora, então, vamos fazer uma
mensagem final, queria começar com você, depois eu vou passar para a Ingrid. Então, Juan, qual que é a sua mensagem final aqui do nosso podcast de hoje? A primeira coisa é dizer que esse café foi uma delícia. No instante passou, meu Deus, passou muito Pena que está rápido. acabando, né? Pena que está acabando. Inclusive, eu estou colocando água no fogo já para fazer outro. E Ingrid tem uma memória assim fantástica, porque ela falou, né, de quando a gente se viu, e eu me recordo que foi em uma ENAPA, né? Salvo a memória, em uma fila de lanche. Salvo a memória em uma fila de lanche. E te ver hoje falando sobre essa história, né? Falando o desenrolar de tudo isso, de como você conduziu, me deixa muito feliz, porque mostra que tudo que a gente tem enquanto grupo de apoio é o que fortalece, né? Que fortalece de verdade, que fortalece as famílias, sabe? Que fortalece a rede como um todo, e mais que isso, faz com que essas adoções elas de fato sejam seguras, né? E fortalecidas, né? Bem-sucedidas. Então, fico muito feliz, não tenho certeza, que essa sua fala enriquece muito o pessoal que está passando, né? Ou que vai passar por esse momento. E eu tinha um professor que falava o seguinte: a gente tem que ser inteligente ao ponto de cometer os novos. Né? Então, eu acho que essa sua fala é muito especial nesse sentido, né? De que as pessoas que estão passando por isso, né, aprendam com a sua história, com a sua trajetória, e mais que isso, busquem também os grupos de apoio, busquem a ANGAAD para poder se fortalecer enquanto família. Né? Então é isso. Muito obrigado. Foi muito massa, muito massa. Boa, obrigado. E você, Ingrid, sua fala final? Eu amo falar a respeito de família, né? Apesar de ser um tema tão polêmico, mas eu acho que a gente tem que trazer uma suavidade, uma leveza, até para os grandes desafios que a gente vive. E quando a gente decide ser pai e mãe, a gente precisa aprender a andar de montanha-russa o tempo todo, porque não pense que vai crescer, vai facilitar. Não, gente. É que nem joguinho de videogame. Cada etapa você Vai fica feliz. aumentando a fase, né? Vai complicando. Você fica feliz porque você passou, mas vem outra. Calma lá, né? Mas é bom investir na nossa família, nos nossos filhos, na rede de apoio. Tá tudo bem com a tua família? Ótimo. Então contribua com as outras famílias. Né? Você sempre tem algo a compartilhar com o outro, né? A gente precisa dessa consciência de buscar rede de apoio e ser rede de apoio, né? Eu sou apaixonada pela Angad, sou apaixonada por todos vocês. Alguns eu vejo mais, alguns eu vejo menos, mas os ENAPAs são tremendos, porque olha quanta coisa, né, Juan, que a gente viveu e a gente compartilha, e a gente troca, a gente vai anotando tudo que a gente quer saber para tirar as dúvidas lá no ENAPA, para trocar figurinhas, enfim, é muito bom ser uma grande família, né? Porque eu acho que é isso que nós nos tornamos, assim, quando a gente se une ali, não só com a Angad, mas com os grupos de apoio, enfim. Obrigada, né? Obrigada, gente. Nós é Amei. que agradecemos você aceitar o nosso convite. Nós que agradecemos. E eu acho que vai ter algumas dúvidas ou várias, né? Então, perguntas que aparecerem lá no nosso podcast, né? Que aparecer nas plataformas. Então, a gente vai responder. Quando tiver alguma coisa mais pontual para a própria Ingrid responder, então a gente vai chamar você para responder. Então, acho que a ideia é que a gente possa responder e clarear cada vez mais sobre esse tema, né? A minha fala final, eu acho que tem muito a ver com a sinceridade, né? Eu acho que você falou em vários momentos, isso ficou muito claro, né? É você passar a segurança, e para passar essa segurança a gente tem que ter segurança, né? Então a gente tem que se preparar, né? Eu acho que não adianta jogar embaixo do tapete esse assunto, porque uma hora aquele tapete vai enrolar e você vai tropeçar nele, né? Então, preparem-se, né? Eu acho que a gente não pode esconder o direito das crianças saberem sobre as suas origens, a gente não pode omitir, né, ou se omitir
e ajudá-los a fazer essa busca. Muitas vezes vai ser muito difícil, muitas vezes pode até ser mais fácil do que a gente imagina, mas eu acho que a gente tem que estar preparado, porque a situação que você viveu, né? Eu falo assim, eu estava preparado para vários momentos, eu só não estava preparado para ir morar um tempinho lá e voltar. Então, essa pimentinha não estava prevista no teu bolo, na tua receita. E a gente tem que aprender, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer sempre isso. A gente tem que sempre entender que nem tudo está, ou quase nada está sob o nosso controle. O que a gente pode é aprender com a situação e passar mais segurança. Eu acho que foi muito legal, Ingrid. Obrigado pela sua presença. Acho que deu alento para todo mundo, porque acho que todo mundo tem essa dúvida e fica com essa ansiedade, né? Eu acho que você se saiu brilhante, né, dessa situação. E eu queria só aproveitar e convidar quem está ouvindo esse podcast, ouvir os outros episódios. A gente tem vários assuntos. Tá lá nas plataformas, né, do podcast, tá no YouTube, para quem gosta também de ver nossas caras lá e nossas caretas durante a entrevista. Eu acho que isso é legal. E a gente tem um novo episódio a cada 15 dias. Então, normalmente, às terças-feiras é que a gente lança o novo podcast. Então, Ingrid, em nome da Angaad, eu queria agradecer muito a sua presença, agradecer a todos que estão curtindo esse nosso trabalho. E vamos pegar a sugestão, o pessoal também poder sugerir temas, que eu acho que é legal para a gente também se preparar e preparar uns novos, né? Tem um lance aqui que a voz da consciência fica falando aqui, que é assim, o ENAPA. Né? A gente falou tanto do ENAPA, né? Então a gente tem o ENAPA aí, né, para acontecer. Esse ano vai ser em Natal. Então, acho que tem muita coisa legal. Vai ser do dia 6 ao dia 8 de junho, né? Lá em Natal. Ou Eu melhor, aí em Natal, né, Juan? Eu irei te ver, Juan. Eu já estou me preparando também. Vamos fazer aqui a nossa tá todo mundo louco, super feliz, né? Esperando esse momento. Então, vou aproveitar aqui para convidar todo mundo. Venham-se embora, vai ser muito massa. Né? A equipe toda está assim, a 1000 por hora trabalhando para que o evento seja um evento realmente inesquecível para todo mundo. Quem participa de Enapa sabe o quanto é um momento especial, né? É um momento do reencontro, do toque, do olho no olho, e fazer isso no calor do Nordeste, né? Com o povo acolhedor de Natal. Então, assim, a gente está muito feliz, né? De ser o anfitrião junto com a Angaad nesse momento tão especial. Então, venha-se embora. Boa. Vamos todo mundo entrar lá nesse novo mundo do Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Quem não foi, vá. Legal, pessoal. Obrigado a todos. E a gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.